Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Irma, eu sou trabalhadora voluntária da casa e farei a preleção da noite de hoje. Mas antes, eu convido todos vocês a fecharmos os nossos olhos físicos, serenando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração e vamos nos deixando envolver por esse ambiente de paz, de amor, de luz que foi preparado pela espiritualidade amiga para nos receber. Envolvidos nessa sintonia amorosa, vamos sentindo a presença dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores individuais, esses companheiros que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, auxiliando, sempre nos melhores caminhos a seguir. E nesta presença amorosa da nossa Mãe Maria Santíssima, que se aproxima de nós muito carinhosamente, nos cobre com seu manto de amor, de luz, olhando para nós com aquele olhar fraterno, nos pega pela mão e nos leva até nosso Mestre amado Jesus. A quem agradecemos, Mestre, pela sua presença em nossas vidas, por estar sempre do nosso lado, enviando sempre emissários de luz ao nosso amparo, para o nosso socorro. Agradecemos a Ti, Mestre, pelo seu amor, pelo Evangelho de amor e de luz que nos deixou. E te pedimos, nos acompanhe até o Pai da nossa vida, para diante de Ti, Pai, agradecermos por esta reencarnação bendita, agradecer pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas, agradecer também pelos momentos difíceis que temos vivenciado, que tem sempre algo importante a nos ensinar. Com o nosso coração em paz, tendo a certeza de que tudo caminha com a proteção do alto, rogamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixes cair em novos erros e tentações. Livra-nos, Pai, pois somente a Ti pertence o reino, o poder e a glória. Com a graça de Deus e de Jesus, que assim seja. Boa noite novamente para aqueles que chegaram durante a nossa elevação. O nosso Evangelho de hoje está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Nós vamos para o item 1 ao 3. Um dos mais belos e profundos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou está contido no Sermão da Montanha. E uma destas passagens está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 43 ao 48, que Jesus disse: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos
e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os bons e maus, derrama a chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Existe uma frase que ela é muito conhecida e muito utilizada também para descrever características em comum entre pessoas, atitudes, personalidades. É aquela famosa frase: tal pai, tal filho. E um dos grandes exemplos desta tão expressiva frase é Jesus, Filho de Deus. Jesus, que recebeu como pai adotivo José. Com José, Jesus aprendeu sobre laços de família, aprendeu sobre obediência, fé, aprendeu sobre dignidade, honra, como também aprendeu o ofício de carpinteiro. Foi com esse ofício de carpinteiro que Jesus, após o desencarne de José, manteve o sustento de sua família. Jesus teve José como pai adotivo, mas filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 10, Jesus, reunido com os seus discípulos, disse: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Logo, todas as palavras ditas por Jesus, todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, é Deus falando, agindo através de Jesus. Aí Jesus nos diz: sejam misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Perdoai, para que Deus os perdoe. Não condeneis, para que não sejais condenados. E na maioria das vezes, nós nem ligamos para isso. Na maioria das vezes, julgamos, condenamos. É Deus falando para nós através de Jesus. Jesus, Ele foi o espírito mais sublime que existiu neste planeta, como encarnado. E Deus, absoluto, poderoso, descrever as características de Deus para nós mortais é impossível. Mas como um ser com uma grandeza tão sublime olha para nós com um olhar tão fraterno e tão amoroso? Deus,
Ele faz o seu sol nascer sobre os bons e sobre os maus. Somos bons? Temos somente bondade dentro do nosso coração? Ou na maioria das vezes somos maus, somos injustos? E mesmo assim, Deus nos ama e nos dá todos os dias a oportunidade de ver o seu sol nascendo sobre nós. Aí Jesus vem e fala para nós: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os magoam. Qual é a primeira impressão que nós temos quando ouvimos esta palavra, este mandamento que Jesus nos disse? Impossível. O que eu mais quero é ficar longe destas pessoas que me magoam e que me maltratam. Amem os seus inimigos e orem pelos seus inimigos, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Estamos sendo filhos do nosso Pai? Estamos realmente representando a nossa semelhança com Deus, tal Pai, tal Filho? Nós temos semelhanças com Deus, sim. Senão Ele não nos chamaria de filhos amados, filhos queridos. E qual é a nossa semelhança com Deus? Ser perfeito como Ele é? Impossível. No estágio evolutivo em que nós nos encontramos, perfeição está fora, bem longe de acontecer para nós. Mas nós podemos nos assemelharmos a Deus. Como? Amando como Ele nos ama. Mas amar os nossos inimigos? Pode ser. Quem garante que dentro do nosso lar não tenha um inimigo nosso de outras vidas? E nós amamos, somos pais, mães, filhos, filhas, temos família, amamos nossos familiares. Dentro de quantos lares existe filhos que magoam pais, filhos que trazem dor, sofrimento, assim como também um pai ou uma mãe. Mas vamos citar filhos. Quem é pai, quem é mãe aqui? Ora sim, para que o seu filho, chora sim, para que um filho seu volte-se para o caminho do bem. Então, Deus sabe que temos capacidade sim, que temos potencial para amar os nossos inimigos. Senão Ele não nos pediria isso. Ele sabe que cada um aqui neste planeta tem as suas dificuldades. E Ele nunca, em momento algum, nos pede para que possamos ser perfeitos como Ele. Ele só nos pede que procuremos a cada dia sermos filhos melhores, para que venhamos a ser
e reconhecidos como filho do nosso Pai que está no céu. É difícil? É difícil, sim. Claro que é difícil. Mas com certeza foi este um dos compromissos que nós assumimos quando aqui reencarnamos. Foram muitos, não há dúvida nenhuma. Mas com certeza o principal deles foi trabalharmos a nossa transformação interior. Vamos passar por dias difíceis? Sim, vamos. Vamos ter dias em que vamos ter sucesso? Sim, teremos. Vamos ter fracasso? Mas o importante é tentar. O importante é nos trabalharmos o nosso aperfeiçoamento interior. Isso sim é importante. É o que Deus nos pede. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem e o caluniam. Mas para que possamos também amar esses nossos inimigos, nós vamos ter que aprender uma coisa muito importante: saber perdoar. Se nós não aprendemos, não exercitarmos o perdão, não vamos amar. E Deus e Jesus é amor em plenitude. E para que possamos nos assemelharmos a eles, nós vamos ter que praticar esse exercício. É difícil, mas se você me perguntar, nós temos um exemplo, não é mesmo? Temos um exemplo a seguir. Claro. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Resposta dos espíritos: simplesmente vede Jesus, nosso guia, modelo e exemplo de perfeição. Seguir Jesus, seguir os seus passos. Estamos todos aqui hoje reunidos. Muitos aqui conhecem um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Alguns conhecem um pouco mais, mas também tem aqueles que têm um profundo conhecimento do Evangelho de Jesus e sabe o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. O que vocês acham que Jesus faria no nosso trabalho, diante das cobranças que recebemos, diante das dificuldades que temos com o nosso encarregado, aqueles colegas de trabalho? Ele diria para nós: tenha paciência, seja tolerante. O que Jesus faria em nosso lar, com aquele familiar difícil? Com certeza Jesus diria: seja mais benevolente com os erros alheios, tenha mais prudência nas suas palavras. O que Jesus faria quando nós estamos na rua e de repente nos deparamos diante de um momento difícil, da discórdia, da maledicência?
com certeza Jesus diria para nós: cuidado com as suas palavras. É isso que Jesus faria no nosso lugar. Então, vamos procurar diariamente, através da oportunidade que o nosso Pai está nos dando, para trabalharmos dentro de nós esse aperfeiçoamento interior. Vamos fazer a nossa reforma interior. Ela começa no momento em que nós tivermos a consciência de que temos, sim, urgência, muita urgência de reconhecermos que a perfeição ainda está muito longe de nós. Porque se acharmos que somos perfeitos, ela não vai começar. Eu vou deixar para vocês aqui uma mensagem que eu achei muito interessante. Essa mensagem é: o vaso perfeito e o vaso rachado. Uma senhora tinha 2 grandes vasos, cada um suspenso na extremidade de uma vara que ela carregava nas costas. Um dos vasos era rachado e o outro perfeito. Todos os dias ela ia ao rio buscar água e ao fim de cada caminhada do rio até sua casa, o vaso perfeito voltava cheio, enquanto o vaso rachado voltava pela metade. Naturalmente, esse vaso perfeito, ele tinha muito orgulho de si e olhava com desdém para o vaso rachado. Ao final de 2 anos, refletindo sobre a sua própria amarga derrota durante o seu caminho, o vaso rachado disse para a senhora: tenho vergonha de mim mesmo, porque esta rachadura faz-me perder a metade da água. A senhora olhou para ele e sorriu. Reparastes que somente do seu lado existe um jardim florido? Reparastes que todas as noites eu venho aqui fora, recolho flores e coloco sobre minha mesa? Isso não seria possível se você não tivesse rachaduras. Cada um de nós aqui dentro, neste mundo, temos a nossa imperfeição. Mas, diante de Deus, todos nós temos utilidade. Somos úteis para este planeta. Às vezes, através da nossa imperfeição, que Deus coloca pessoas melhores do que nós, para que possamos aprender com elas. Se cada um de nós aqui admitirmos a nossa imperfeição neste mundo, com certeza estaremos dando um grande passo para que este planeta futuramente possa ser melhor, não perfeito, melhor. Vamos novamente levando os nossos pensamentos ao alto e vamos agradecendo ao Pai da vida pela oportunidade que nos foi dada nesta noite. E vamos fazer uma corrente de luz
e vamos envolver todo o nosso planeta Terra, para que haja paz, amor, fraternidade entre todos os povos. Que essa luz se faça presente no nosso Brasil, ilumine aos nossos governantes, aos governados, que essa luz possa chegar a todos aqueles que passam em sofrimento, aqueles que estão perdidos no vício, aos desempregados, aos doentes do corpo, da alma. Que essa luz se faça presente em nossos lares, abençoando, iluminando todos os nossos familiares. E que Deus permita, em sua infinita bondade, que essa luz também se faça presente diante de cada um. Com a graça de Deus e de Jesus, que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade.